Olá! Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. E esse é o resumo do que realmente importou hoje. Vamos direto ao que interessa. Para começar, vamos dar uma olhada aqui no Brasil. O dia foi bem movimentado, tanto na justiça quanto na economia. Olha, a primeira grande notícia do dia vem de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido, ele saiu da sede da Polícia Federal e foi para o complexo da Papuda. A ordem veio do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A defesa dele pediu essa transferência, alegando motivos de segurança e também de saúde. Vale lembrar, ele está cumprindo uma pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. E um detalhe interessante, existe a possibilidade de ele reduzir a pena através de um programa de leitura. E saindo um pouco da esfera da justiça e entrando na economia, uma fala do presidente Lula hoje repercutiu bastante. Ele disse com todas as letras que o salário mínimo atual de R$ 1.621 é muito baixo. Isso sinaliza, que o governo deve continuar focado em políticas de valorização salarial. E, claro, é um assunto que mexe diretamente com o bolso de milhões de brasileiros. Agora, a gente cruza a fronteira e olha para o cenário global. E o que a gente vê é um tema que está pegando fogo em vários cantos do mundo, a soberania nacional. A coisa está bem tensa. No epicentro de uma dessas crises, a gente tem a chamada Operação Absolute Resolve. Esse foi o nome que os Estados Unidos deram para a incursão militar que logo no comecinho de janeiro resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro lá em Caracas. Uma ação, assim, realmente sem precedentes na história recente aqui da nossa vizinhança. E a coisa escalou muito rápido. Dê uma olhada na sequência dos fatos. Primeiro, no início do mês, a captura de Maduro e da esposa dele. Logo depois, ele foi extraditado para Nova York para responder por acusações de narcoterrorismo. No dia 10, os Estados Unidos já pediram para que todos os seus cidadãos saíssem da Venezuela imediatamente. E o clímax veio hoje, dia 16, com o presidente Trump anunciando que os Estados Unidos vão, basicamente, administrar a Venezuela e os seus recursos de petróleo. Como era de se esperar, a reação do mundo foi forte e imediata. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, usou palavras bem duras. Ele disse que essa ação americana abre um precedente perigoso. E essa fala dele, claro, ecoa a preocupação global sobre o que isso significa para o direito internacional, para a ideia de que cada país é soberano. E olha só, essa questão da soberania não está acontecendo só na Venezuela, bem longe dali, lá no Ártico, uma outra crise está se formando e essa está rachando a OTAN, a principal aliança militar do Ocidente. É literalmente um cado de guerra. De um lado, os Estados Unidos insistindo no plano de comprar a Groenlândia da Dinamarca, e o presidente Trump ainda ameaçou com tarifas comerciais contra qualquer país que se oponha. Do outro lado, a resposta da Europa foi bem direta. Eles deram início à Operação Arctic Endurance. Basicamente, França, Alemanha, Suécia e Noruega enviaram tropas para a Groenlândia para fazer exercícios militares. É um recado bem claro, Não mexam com a soberania da Dinamarca. Saindo do gelo do Ártico, a gente vai agora para o Irã, onde a situação é uma crise humanitária gravíssima. Tudo começou com protestos por causa da economia, inflação, essas coisas. Mas, muito rápido, virou um levante nacional contra o regime. E a resposta do governo foi de uma violência extrema. E aqui os números são assustadores e mostram o tamanho do problema. Olha a diferença. O governo do Irã fala em algo entre 2 e 3 mil mortos. Mas quando a gente olha para as fontes de ativistas de direitos humanos, os números disparam. A HRNA fala em mais de 2.400 só de manifestantes. A Iran Human Rights fala em no mínimo 3.400. E outros grupos que têm contatos lá dentro chegam a estimar entre 12 e 20 mil mortos. É uma discrepância gigantesca. E por que essa diferença tão grande nos números? Bom, um dos principais motivos é este. O governo impôs um blackout quase total na internet desde o dia 8 de janeiro. Isso torna quase impossível verificar o que está acontecendo de verdade lá dentro. É uma forma, claro, de tentar esconder a escala da violência do resto do mundo. Tudo isso que a gente falou, Venezuela, Groenlândia, Irã, toda essa confusão no mundo, claro, bate direto no mercado financeiro. Vamos ver os números do dia aqui no Brasil. Primeiro, o dólar fechou em alta, batendo em R$ 5,37. É o clássico movimento de aversão ao risco. Quando o mundo fica instável, os investidores correm para o dólar. Enquanto isso, a nossa bolsa, o Ibovespa, foi na contramão. Fechou em queda, marcando 164.800 pontos. O mesmo motivo, Medo do cenário global. Então, o que a gente teve hoje foi uma espécie de cabo de guerra no nosso mercado. De um lado, toda essa tensão global empurrando a bolsa para baixo.
Mas do outro, veio um dado bom da nossa economia. A prévia do PIB de novembro veio melhor que o esperado. Isso segurou um pouco a queda. Só que esse dado positivo também gera uma dúvida. Com a economia mais forte, será que o Banco Central vai precisar frear os cortes na taxa de juros, a Selic? É uma pergunta que fica no ar. E para a gente fechar o resumo de hoje, vamos para um giro rápido com outras notícias que também foram destaque no mundo. Vamos lá. A Nova Zelândia fechou sua embaixada na capital do Irã, Teherã, por questões de segurança. Lá na Coreia do Sul, o ex-presidente Yoon Suk-yeol foi condenado a 5 anos de cadeia. Em Uganda, a situação está tensa após as eleições, pelo menos 7 pessoas morreram em protestos. De volta ao Brasil, uma notícia de saúde pública, o estado de São Paulo confirmou a primeira morte por dengue de 2026. E por fim, um reflexo de toda essa instabilidade global, o ouro, que é um porto seguro, bateu um novo recorde histórico, passando de $4.644 a onça. Depois de um dia como esse, a gente fica com uma pergunta no ar, né? Com alianças tradicionais se quebrando, com nações agindo sozinhas de forma unilateral. O que, afinal, significa ser um país soberano em 2026? Fica aí a reflexão. Bom, esse foi o resumo do que realmente importou hoje. Para não perder nada do que acontece no Brasil e no mundo, já sabe, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Amanhã tem mais. Até lá!